Então vamos lá, pessoas. Vocês têm essa fórmula de cor, né? Força elétrica. Recomendável, inclusive. Se você não tem essa fórmula de cor, você precisa rever a aula da semana 1 de eletrostática. Beleza? Imprescindível. Ok. Força elétrica é constante eletrostática vezes carga 1, que eu vou chamar de Qzão, vezes carga 2, que eu vou chamar de Qzinho, dividido por d². Você tem de cor essa fórmula, certo? Tô supondo tudo em módulo aqui, beleza? Tô supondo tudo em módulo nesse momento. Eu desenhei uma parte desse diagrama já na aula pré. Eu falei que se você pegar a força elétrica e tirar a carga elétrica, Qzinho, você obtém o campo elétrico. Certo? Deixa eu escrever aqui para ficar bem bonitinho. Fel é a força elétrica. El é o campo elétrico. A aula pré era pré-requisito para essa aula, tá bom? Então você precisa saber a diferença entre campo elétrico e força elétrica. Bastante importante. A força elétrica depende da carga, né? É a carga que recebe essa força. O campo só depende da região. Então, se eu pego a força que teria ali e tiro a carga, eu tenho só a informação sobre o campo. Beleza? Agora, pessoas, se eu quiser pensar em energia elétrica, e aqui começa a novidade. Se eu quiser pensar em energia elétrica, concorda que para eu gerar energia, ou para eu mover uma partícula daqui até aqui, eu preciso fazer uma força sobre essa partícula, não é? E a quantidade de energia que eu estou gerando ou que eu estou gastando, que eu estou convertendo, digamos assim, é chamada de trabalho. Lembra disso? O trabalho realizado por essa força. É a conversão de energia. Potencial em energia cinética, por exemplo. Beleza? Ou potencial em energia elétrica. Beleza. Então concorda comigo que se eu pegar essa força e multiplicar pelo deslocamento, força vezes deslocamento é trabalho? E aí eu vou saber quanta energia elétrica. Já explico o porquê desse PEL e eu vou tirar esse EL daqui de baixo, vou tirar esse EL daqui de baixo, vou deixar só E para o campo, tá? Eu descubro quanta energia elétrica eu passarei a ter. Isso daqui também é o trabalho realizado pela FEL, pela força elétrica. Então, se eu tenho a força elétrica e divido pela carga, eu tenho o campo elétrico. Se eu tenho a força elétrica e multiplico pela distância, eu tenho a energia elétrica. Beleza? Energia elétrica. E se eu tenho a energia elétrica... E deixa eu explicar isso aqui com mais calma. Tá vendo essa região aqui, ó? Essa região aqui tem, por exemplo, um campo elétrico, beleza? Campo elétrico é vetorial. Tá. Vamos supor que eu coloque uma carga elétrica... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu coloco uma carga elétrica nesse campo. E vamos supor que essa carga tenha 10 joules de energia elétrica. Tudo bem? Coloquei uma carga nessa região vermelha e eu digo para vocês que essa carga, então, está carregando 10 joules de energia elétrica, beleza? Se eu tirar daí, ela não está mais carregando energia elétrica. Se eu colocar aqui, ela carrega 10 joules. Se eu tirar, não carrega 10 joules. Se eu colocar, ela carrega 10 joules. Concorda comigo que existe uma característica dessa região que me diz quanta energia elétrica essa partícula terá se fosse colocada ali? Quase a mesma ideia de campo elétrico. Campo elétrico é uma propriedade da região que me diz quanta força elétrica estaria agindo sobre a carga quando a carga é colocada ali.
Bom, existe uma outra propriedade dessa região que me diz quanta energia elétrica essa carga teria se fosse colocada ali, tá claro isso? Eu poderia até chamar de campo de força e campo de energia. Tá claro? Da mesma maneira que eu tinha a força e tirei a carga para descobrir o campo de força, se eu tenho a energia e tiro a carga, eu obtenho o campo de energia, que a gente vai dar a letra V. O que é esse V? Campo de energia. Ah, é esse o nome que se usa? Não. O nome que se usa é potencial elétrico, que é extremamente importante para a aula de amanhã, que é circuitos elétricos, que a gente vai ver DDP, por exemplo, diferença de potencial. Tem a ver com esse cara aqui. Beleza? E aí, já vou colocar aqui na minha legenda. Esse V significa potencial elétrico, que é um campo de energia. Vou escrever aqui assim, ó. Campo de energia. E o E é o campo elétrico ou campo de força. Vocês já entendem que a palavra campo, então, significa uma informação sobre uma região que me permite prever quanta força ou quanta energia uma partícula teria se lá ela estivesse. Isso é o que é. E aí vem uma coisa muito louca também, pessoas. Se eu tenho a informação da região, que eu chamo de campo de força, e eu multiplicar isso por um deslocamento, ou por uma distância, eu vou obter a variação do campo de energia. Variação da energia potencial. Variação do campo de energia potencial. Ou variação do potencial energético. Variação é a diferença, né? Poderia chamar de DDP. Diferença de potencial. Tudo bem? Tá. Com certeza, alguns de vocês estão incomodados, né? Nossa, não entendi o porquê disso, não entendi nada disso e tal. Não estou explicando nada, você não tem que entender nada, o seu cérebro não tem que estar procurando entender nada nesse momento. Seu cérebro tem que estar procurando decorar esse diagrama. Tá bem até aí? Estamos decorando? Beleza. Decorou isso. Agora, olha que animal, pessoas. Como é que eu faço para obter a fórmula do campo elétrico? Vocês já sabem o campo elétrico, beleza? Mas como é que eu faço para obter a fórmula do campo elétrico? Eu pego a fórmula da força elétrica, aqui ó. E divido pela carguinha. Eu tiro isso aqui, ó. Pegou? Aí eu vou ter o campo elétrico. Como é que eu vou saber a fórmula da energia elétrica? EPEL. EPEL é energia elétrica, beleza? Como é que eu vou saber a fórmula da energia elétrica? Eu pego a fórmula da força elétrica e multiplico pela distância, ou pelo deslocamento. É que aí isso daqui vai cortar, ó, com o quadrado, né? Ó. Então eu já sei que o campo elétrico é K, Qzão, que é a carga geradora, dividido por D quadrado. E a energia elétrica é K, Qzão, Qzinho, dividido por D. Energia elétrica depende da partícula, né? É a partícula que carrega. E como é que eu faço para descobrir o potencial elétrico num determinado ponto? Eu pego... Olha essa daqui que legal. A força elétrica, que é a única que eu tenho que decorar, lembra que eu falei? E eu faço esse caminho, ó. Eu multiplico por D para chegar na energia e tiro a carga para chegar na informação do campo de energia, do campo elétrico de energia. Então eu multiplico por D e divido pelo Qzinho.
O Q corta, o D corta, e a gente passa a ter K, Qzão sobre D. Essa é a forma do potencial. Eu, honestamente, não tenho essas 3 de cor. Eu tenho hoje, porque eu estou dando essa aula agora. Beleza? Mas eu não preciso ter essas 3 de cor. Porque eu sei de cor esse diagrama e sei a força elétrica. Beleza?